noite, meus irmãos. Que a graça reconciliadora de Cristo seja com todos vocês e que o chamado do Evangelho também esteja com os nossos amigos, que porventura estarão acompanhando esta nova série de exposições, irmãos, que agora adentraremos, que serão feitas sobre o Salmo 23. Então quero convidá-los, por favor, a reunir suas famílias, a reunir seus filhos, todos da sua casa, por favor, agora, para abrirem suas Bíblias comigo no Salmo 23. O Salmo 23. Irmãos, na minha versão dirá: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos e meus amigos. Vamos acompanhar esta santa mensagem no Salmo 23, regada pela graça do Espírito através da oração. Santo e excelso Deus, Senhor da glória, Deus soberano, em santidade, em poder, e em todas as suas perfeições, é o único que deve ser adorado, louvado e exaltado por toda a eternidade, Senhor. De eternidade a eternidade, só Tu és Deus. Clamamos a Tua preciosa graça, Senhor, porque dependemos dela. Clamamos a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, que é o único que pode nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para sentir a Tua verdade, Senhor. Concede-nos, Senhor, a graça de sermos dirigidos, ó Pai eterno, que os nossos pés sejam conduzidos ao caminho da salvação. Por meio da Tua verdade, Senhor, que pode nos tornar sábios para a salvação pela fé que há em Cristo. Ó Pai amado, concede-nos a Tua graça, dirige o nosso entendimento e abençoa, Senhor, a nossa disposição, que haja uma disposição santa e um santo chamamento da Tua graça por meio da Tua palavra. Em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, nós adentramos agora no salmo que é considerado por muitos como o mais conhecido das Escrituras. Contudo, o Salmo 23, muitas vezes, até mesmo por meio da sua familiaridade, esta familiaridade torna-se um meio de enganar-nos quanto a esta aproximação da sua mensagem. Como assim? Um dos maiores teólogos do Antigo Testamento, protestantes, recentemente, disse uma coisa impressionante. Afirmou sabiamente: é quase pretensioso comentar o Salmo 23. O domínio que este salmo tem da espiritualidade bíblica é profundo e genuíno. Ele afirma é quase pretensioso, porque uma das coisas que mais pode nos enganar é pensar no Salmo 23 como um ensino que nós já alcançamos, que nós já sabemos. Meus irmãos, o Salmo 23 é conhecido, dentre os salmos bíblicos, um dos salmos de confiança. Pois bem, e por mais que uma pessoa pense conhecer a sua mensagem, ou pense poder pregar a sua mensagem, tal pessoa tem de passar por este teste.
exatamente por este teste. O quanto conhecemos e o quanto temos experimentado a profundidade da confiança, submissão e direção daquele pastor afirmado neste salmo. O quanto nós temos experimentado isto? Meus irmãos, o grande pai da reforma protestante, Martin Lutero, foi um dos maiores expositores bíblicos dos salmos. Ele teve dois períodos, um período no início da década de entre 1510 e 1520, e depois o segundo período ainda em 1519 até 1521. Meus irmãos, ele afirmou que o poder das Escrituras não está limitado ao poder e à habilidade das nossas mentes. Por isso deveríamos depender mais da oração para entender humildemente textos como este do Salmo 23. E ele afirmou ainda, meus irmãos, nas suas últimas exposições sobre os Salmos, que nós não podemos simplesmente ler os Salmos, nós temos que nos apropriar deles, torná-los nossos. Lutero dizia, é necessário tornar seu este Salmo. Ler nem que seja um versículo, mas dentro das condições do chamamento da fé verdadeira. Por piores que sejam os nossos problemas, por mais escuro que seja o vale pelo qual alguém esteja passando, o Salmo 23 não poderá ser utilizado sem a ótica e a perspectiva da fé salvadora por meio do Evangelho. Ora, meus irmãos, sem um entendimento do Evangelho, nenhuma pessoa pode beneficiar-se do Salmo 23. E os pregadores também não podem torná-lo acessível se os próprios pregadores não tiverem passado por uma conversão genuína e não estiverem dependendo do poder e da graça do Evangelho somente, do Evangelho de Cristo. Este autor do Salmo 23 claramente se gloriava na fé. Claramente se gloriava na fé. Nos dias em que o Senhor o renovava, o restaurava, o guiava às águas tranquilas, refrigerava a sua alma. Mas ele também se gloriava nas tribulações. Ao passar por vales escuros, ele sabia que a graça lhe seria mais abundante. Pois bem, meus irmãos, ele não teme os inimigos do futuro. Ele não teme os inimigos, pois ele sabia que a graça, enquanto uma obra no seu coração, lhe seguiria todos os dias da sua vida. Ele acabaria por terminar a vida piedosamente indo à presença de Deus. Pois bem, meus irmãos, o Salmo 23 permanece como um livro fechado, enquanto a fé verdadeira não nasce em nossos corações. Meus irmãos e meus amigos, o Salmo 23 tem a tendência de se tornar um amuleto em dias difíceis. Mas para alguém que está fora do Evangelho, isto não funciona, porque não é uma realidade confessada pelo Espírito Santo naquele coração. E o Salmo 23 não enxuga lágrimas se nós não estamos dentro do Evangelho, porque ele não enxuga lágrimas dando mais piedade àquela pessoa, porque o seu coração não está sendo moldado pela obediência ao Evangelho. E não adorna a vida, porque não está transformando a vida daquela pessoa. Pois bem, eu gostaria de começar esta nova série de exposições sobre o Salmo 23. Eu tenho a única pretensão nesta noite de considerar uma compreensão geral do Salmo. Quero compreender um cerne da mensagem do Salmo, a estrutura do Salmo e algumas características básicas de entendimento deste Salmo para podermos entendê-lo. Então eu convido os irmãos e os amigos, por favor, a continuarem com suas Bíblias abertas. O Salmo 23 expressa a firme confiança na graça. O Salmo 23 expressa uma
profunda declaração de dependência da providência de Deus sobre aquele que está numa íntima comunhão sob o seu chamado. Nós sempre ouvimos nos salmos de confiança que possuem as características do Salmo 23. O Salmo 23 está dentro desta marca dos salmos de confiança. Por exemplo, os salmos de confiança têm ao início sempre uma declaração de que Deus é. Vejam, por favor, nas suas Bíblias, o Salmo 46, verso 1. Abra, por favor, ali, no Salmo 46, verso 1. O Salmo 46, verso 1, por exemplo, declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora, por favor, abram suas Bíblias, também no Salmo 27, verso 1, onde nós lemos: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Sempre os salmos de confiança possuem, em geral, essas expressões. Deus é. Deus é refúgio, Deus é a minha luz. Então, a estrutura básica do Salmo, como o Salmo 23 começa: O Senhor é o meu pastor. A estrutura básica deste Salmo é determinada por duas imagens. Duas imagens determinam a estrutura deste salmo. Deus é meu pastor e Deus é o meu hospedeiro. São duas partes. Vejam, principalmente a primeira parte é reconhecida como atribuída a Davi nos versos de 1 a 4 do Salmo 23. Principalmente os reformadores tiveram como característica suscitar que foi Davi o autor do Salmo. Porque na primeira parte, que vai dos versos de 1 a 4, nós vemos a ideia de Deus como o supremo pastor. Então aqui atribui-se a Davi, porque embora sendo o rei de Israel, a sua primeira tarefa, o seu primeiro trabalho foi pastorear o rebanho do seu pai quando jovem. E aqui possui então essa ideia de tremenda pessoalidade, intimidade entre o pastor e as ovelhas. É a essência do Salmo 23 na sua primeira parte. Mas na segunda parte do Salmo 23, os versos 5 a 6, nós temos a ideia de que Deus é declarado como um rico hospedeiro. Muda-se o quadro de um rebanho onde há uma ovelha que está tendo as marcas do cuidado daquele pastor. Muda-se agora o quadro para um rico hospedeiro que recebe seus convidados. Inclusive aquela ovelha agora é um convidado especial, mas também os inimigos daquele crente, que na primeira parte é apenas uma ovelha. Os adversários, esses inimigos não estão ali, vejam, nos versos 5 e 6, transformados em convidados de qualquer forma. Apenas um objetivo é dado aqui. Observem, eles ficam sem reações, sem reação, são impotentes, as provisões da graça são dadas àquele hóspede favorecido, bênçãos, restauração, proteção que pertence ao Senhor. O cálice dele transborda, ele for escolhido pela graça, há provisões para ele, há unção sobre a sua cabeça que não lhe falta. É o símbolo da eleição divina e da presença do Espírito Santo. Bem, meus irmãos, cada imagem avança para a grandiosidade da conformação desta íntima relação entre o crente e o seu Senhor no Salmo 23. Por último, o Salmo encerra dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Dois atributos divinos resumem aqui, vamos dizer assim, resumem aqui essa imagem de Deus como pastor e como hospedeiro. São imagens do pastor e do hospedeiro. Bondade e misericórdia, hesed em hebraico, e misericórdia, que vão seguir esta pessoa e conduzi-lo até a presença do Senhor. Bem, meus irmãos,
Eu quero, uma vez entendido esse quadro, essa estrutura básica, simples do Salmo 23, podemos agora partir, né, para, vamos dizer assim, algumas características próprias do Salmo 23 que devem moldar a nossa mente. A primeira característica de entendimento do Salmo 23 é que o Deus da aliança é o Deus que graciosamente pastoreia, graciosamente hospeda e confirma os seus. Bem, a primeira palavra, que eu ainda não tratei do Salmo, a primeira palavra é determinante do Salmo. Senhor aqui é o nome do Deus de Israel que se revelou ao seu povo para pastoreá-lo. Yahweh. Vimos isto no Salmo, nas exposições do Salmo 121. Aqui, o Senhor, o grande eu sou, o eu sou, é o nome pactual de Deus. Nome que ele revelou a Moisés para ter um relacionamento de salvação com o povo de Israel. O conhecimento de Deus no Salmo 23, o Salmo de confiança, é essencialmente pactual. Quando o salmista declara, o eu sou é o meu pastor, ele está declarando que o pastor de Israel, o Deus da aliança, que chamou o seu povo e se revelou ao seu povo para arrebanhar o seu povo, é também o seu pastor, que ele está dentre aquele povo da aliança. Veja o que diz. Por favor, vamos agora para o Salmo 77, verso 20. Um exemplo, né, do pastorado do Senhor, do Deus que se revelou ao povo de Israel. Salmo 77, verso 20. Salmo 77, verso 20. O teu povo tu o conduziste como rebanho. Apenas esta parte do verso. O teu povo tu o conduziste como rebanho. No Antigo Testamento, a palavra ovelha pode ter essa maneira de ser utilizada como ovelha, tanto no seu plural indicando os crentes em geral da Antiga Aliança e no seu coletivo, né? Mas também como pode ser utilizada de forma individual, o crente individual. Aqui Davi não está dizendo que ele é a ovelha, ele está dizendo que ele é uma delas. E enfim, meus irmãos, o que se pretende dizer com isto neste salmo é que o verdadeiro Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, o Deus que opera segundo os seus decretos eternos, Criador dos céus e da terra, que faz tudo segundo o beneplácito da vontade que ele propôs a si mesmo, que possui eternidade em si mesmo. Que este Deus, não obstante ser supremo, ser grandioso, que este supremo eu sou, relaciona-se de uma forma íntima e pessoal com aqueles que ele separou e que foram feitos membros do seu povo, enquanto os coloca no seu povo e pessoalmente pastoreia aquela pessoa. Pois bem, na segunda parte, no verso 5, nós vemos este Supremo Deus como o eu sou, que hospeda, meus irmãos, e confirma aquela pessoa. Prepara ali uma mesa na presença dos seus inimigos e dá evidência da graça sobre aquela pessoa. Mostrando que ela foi separada, ela foi escolhida, e que isto se daria mesmo diante dos seus inimigos. O verso 6 encerra estas imagens onde a bondade e a misericórdia deste Deus acompanharão, pode-se dizer mesmo, bondade e misericórdia perseguirão aquela pessoa. Perseguirão aquela pessoa a fim de que ela jamais escape do desejo final que procede do grande eu sou. Desejo final de fazer bem na sua salvação, bem à sua salvação, dando a ela o desejo de viver eternamente e morar com o Senhor para sempre no seu santuário eterno. Isto nos conduz, né? Se no primeiro momento nós vimos que é o Deus da aliança que pastoreia, no Salmo 23, graciosamente hospeda e confirma os seus,
A segunda característica de entendimento do Salmo 23 é uma das principais para entendermos o Salmo 23. É necessário estar sob o governo da salvação para apropriar-nos das graciosas bênçãos do Salmo 23. Repito, é necessário estar sob o governo da salvação para apropriar-nos das bênçãos do Salmo, das graciosas bênçãos do Salmo 23. Pois bem, irmãos, eu quero ver isto por partes. Vejam, a relação entre Deus e o salmista neste salmo é a relação entre o Deus do pacto e o crente, que foi chamado para ter uma íntima e graciosa relação com ele. Essa relação só pode ser entendida sob o governo da salvação, por meio da fé. Tornando aquele crente, no caso aqui contextual, o rei Davi como um crente totalmente dependente do que Deus pode fazer por ele na sua salvação. Meus irmãos, não obstante sendo um rei, um homem dos mais poderosos da história humana, mas como um crente, Davi via a si mesmo como uma ovelha separada e amparada por graça pelo Deus da aliança. A imagem de íntima comunhão, de íntima confiança por meio da graça salvadora, ficará mais claro, né? Se nós entendermos, por exemplo, uma das características da utilização dessa metáfora, é a questão da própria criação das ovelhas no mundo antigo. Por exemplo, as ovelhas no mundo antigo não eram criadas em cercas. Elas não tinham nenhum alimento relativo como o que há hoje para rebanhos. Ela tinha que depender totalmente do cuidado dos pastores. As ovelhas no mundo antigo só poderiam ter proteção, saciar a fome, a sede, cuidar dos seus ferimentos, né? Se elas tivessem alguém que cuidasse delas, de fato. E a própria ideia de ovelhas aqui, irmãos, as ovelhas são realmente seres dos mais dependentes. Essa é uma característica de ser ovelha. Davi estava afirmando isto. O salmista Davi estava afirmando a sua dependência do Deus da aliança, do Deus da salvação, o Deus de toda a graça. Na primeira parte deste salmo, Davi está se utilizando da linguagem pactual de Êxodo capítulo 6, verso 7. Eu quero ler uma parte desse verso. Por favor, abra novamente sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, no versículo 7. Vamos ali, irmãos. Êxodo capítulo 6, verso 7. O livro de Êxodo, capítulo 6, verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus estava dizendo ao povo de Israel que tiraria o povo de Israel do Egito. Protegeria, guiaria, acompanharia, conduziria, levaria a adorá-lo, a entender os seus caminhos e a servi-lo com liberdade na terra prometida. Pois bem, Davi segue muito de perto essa imagem da fé salvadora do Antigo Testamento. Ele via a si mesmo como alguém dentro da aliança. Essa é uma profunda marca do Salmo 23. Mas, a fim de entendermos bem isto e ficar mais claro e evidente aos nossos sentidos, vejamos a profundidade deste ensino na aplicação que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, o supremo pastor, o verdadeiro pastor da nova aliança. Meus irmãos, nosso Senhor iguala a si com o pastorado do Deus do Antigo Testamento. Ele iguala a si mesmo com esse pastor supremo, porque ele é o verdadeiro pastor. É Cristo na antiga aliança. O Salmo 23 está falando do Cristo pré-existente.
e está apontando para ele, para a sua obra. Nós lemos, meus irmãos, em João, no Evangelho de João, vejam por favor ali, o Evangelho de João, no capítulo 10, versos 14 e 15. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ali em João, no capítulo 10, e os versos 14 e 15. João capítulo 10, versos 14 e 15. Nós temos uma das mais profundas aplicações da ideia fundamental do Salmo 23. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ora, meus irmãos e meus amigos, quão profundo isto é. Não há nada do verdadeiro cristianismo em nós se não há conhecimento mútuo entre Cristo como nosso pastor e nós como suas ovelhas. E isto é tão intensamente profundo que no verso 15 nosso Senhor teve de comparar isto com o conhecimento eterno, o conhecimento interno da própria Trindade. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isto é tão intensamente profundo. Bem, o que isto quer dizer? O que isto de fato significa? Meus irmãos e meus amigos, o que significa este conhecimento, por exemplo, de Cristo pelos seus? Em relação aos seus? Bem, vamos tratar isso por parte. Em primeiro lugar, vejamos, em relação a Cristo em relação, aliás, às suas ovelhas, das quais ele é pastor, significa que ele não pode recusar o seu poder eterno por elas, de aplicar nelas seu amor, seu cuidado por suas ovelhas, empurrá-las para fora, lançá-las, esquecê-las, desconhecê-las. Bem, porque ele as conhece com tal amor, com tal ternura, com a eterna intenção de salvá-las, como o conhecimento que ele possui do próprio Pai. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém pode entender o cristianismo menos do que isto. Não há cristianismo verdadeiro menos do que isto aqui. Jesus está tão ligado às suas ovelhas. Nosso Senhor as ama e as conhece de uma tal forma que é como ele compara com a impossibilidade de deixar de conhecer mesmo o próprio Deus Pai, de servir ao Deus Pai. Por isso, ele os envolve numa tal relação que ele está disposto a dar sua vida por elas. Ora, meus irmãos, quão profundo é isto? Isto é cristianismo. É o quanto Cristo fez pelas suas ovelhas, e elas virão a ele. Meus queridos irmãos e amigos, mas há uma segunda parte. Há o outro lado desta relação. Nós temos o lado oposto, o lado das ovelhas. Porque o texto bíblico diz, e elas me conhecem a mim. Pois bem, elas o conhecem tão bem e tão profundamente que elas também são chamadas, e é impossível que a graça deixe de operar nelas para que elas sejam chamadas para serem mais obedientes e mais dependentes dele. Vejamos, nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 10, mais à frente, os versos 26 e 27, a explicação disto, irmãos. A explicação é bastante mais profunda em vários outros textos, mas eu pego estes principais aqui, irmãos. Vejam os versos 26 e 27.
João capítulo 10. João capítulo 10, verso 26 a 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Cristo, por quem ele morreu, as ovelhas de Cristo se revelam por sua fé em sua palavra. Elas sempre o ouvirão. Crentes são pessoas que se rendem a Deus por um chamado da graça. Ouvem o próprio Cristo chamando-as das trevas para a luz, da morte para a vida. Crentes são pessoas que se rendem pela fé e se submetem ao seu governo da salvação. Cristo revela-se a elas por sua palavra, meus irmãos. É impossível, né, uma pessoa dizer que conhece a Cristo, que conhece verdadeiramente o teor da salvação. E nenhuma pessoa pode conhecer tão profundamente a Cristo e passar todo o tempo da sua vida lutando contra Ele, rebelando-se contra a sua palavra. Isto nunca foi cristianismo, né, meus irmãos. O Salmo 23 também, diferentemente nesta relação entre o pastor e a ovelha e o pastor, o Salmo 23, em relação ao lado da ovelha, diferentemente do que muitos acreditam, o Salmo 23 não prioriza sentimentos. A beleza estética do Salmo 23, meus irmãos, não assume o lugar do conhecimento da fé. O mais importante é o conhecimento da fé, conhecimento por meio da fé. A verdadeira ovelha, quem ela é? A verdadeira ovelha, na verdade, é um pecador transformado pela graça, que agora conhece o seu Senhor e passa a depender dele por toda a sua vida. Ela passa a conhecê-lo, a saber o que ele está fazendo por ela na sua salvação, a sua obra na sua salvação. Pois bem, irmãos, o Novo Testamento sempre vai tratar disto. O Novo Testamento está interpretando profunda e perfeitamente, tão somente em Cristo, aquilo que o Antigo Testamento havia revelado sobre o Supremo Pastor das verdadeiras ovelhas. Vejamos mais uma passagem bíblica que indica esta excelsa ideia do que Cristo quer nos dizer aqui, irmãos. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 25. Por favor, abram ali na primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2 e o verso 25. O texto dirá, irmãos, na minha versão: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vejam, meus irmãos, na expressão porque estáveis desgarrados como ovelhas, quero destacar a expressão agora, porém, vos convertestes. Meus irmãos, aqui nós temos um breve fiasco aqui da língua grega. Aqui nós temos um auristo passivo grego. Em outras palavras, a ideia é fostes convertidos. Não foi a ovelha que procurou o pastor. Foi o contrário, o pastor que foi atrás dessa ovelha. Não foi a ovelha que entrou no caminho da salvação, foi aquele que queria pastoreá-la, que foi buscá-la, saiu a procurá-la diligentemente até encontrá-la e trazê-la para si. E quando a encontrou, trouxe ao seu redil, pela graça. Meus irmãos, precisamente, né, antes de estarmos em Cristo, precisamente antes de um crente estar em Cristo, nosso maior conflito é que nós queríamos, como todas as pessoas que vivem longe de Deus, nós queríamos suprir a nossa vida sem a realidade de Deus.
Nós queríamos viver em rebelião pecaminosa, sempre, em todos os sentidos. Nós nunca nos sentíamos preenchidos. Essa é a marca da pessoa que não é pastoreada por Cristo. Nunca se sente preenchida. Nunca se sente satisfeita. Nunca se sente protegida. Meus irmãos, mas uma vez que o Evangelho chama alguém, esta pessoa sabe quem Cristo é, sabe o que Cristo fez por ela, por seu estado, e ela, por graça, uma obra da graça eficaz nela, passa a se submeter ao seu governo da salvação, como alguém que lhe pertence. Pois bem, irmãos, uma breve leitura do Salmo 23. Vamos ler no Salmo 23, mais uma vez. Breve leitura do Salmo 23, nós vemos isto. A fé verdadeira é marcada pela submissão em todo o tempo. É uma obra da graça nos salvos. Uma pessoa está deixando-se conduzir. Ela repousa. Ela tem desejo pelo alimento que o bom pastor está lhe dando. Ela se submete à sua direção. Ela está sendo conduzida. Ela se submete ao seu bordão e ao seu cajado, não só para protegê-la, mas para trazê-la para junto de si em momentos escuros. Meus irmãos, todos os que estão em Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Pois bem, isto com todos os crentes, e não apenas em dias bons dos crentes, mas em dias também maus. Meus irmãos, há um pastor reformado que muito pouca gente conhece porque ele morreu logo ao início da Reforma Protestante. Ele morreu queimado na Inglaterra, acusado pela rainha de heresia, porque ele pregava a fé reformada. O nome dele é John Hooper. John Hooper gostava de pregar o Salmo 23. E há esboços e há textos ainda dos seus sermões maravilhosos. John Hooper foi acusado, foi traído. John Hooper foi levado a uma estaca para ser cremado vivo. E ele morreu professando a sua fé. Ele, pregando o Salmo 23, ele enfatizava exatamente isto. Ele dizia que a soberana graça não exclui o crente da obediência. Não nos livra da obediência. Não nos livra de segui-lo. Deus não somente converte alguém do mal, dizia Hooper, mas ele é quem mantém aquela pessoa numa bondade e virtude para com Deus. Meus irmãos, Deus não salva apenas seus inimigos. Deus não salva apenas pecadores, dizia John Hooper, mas os torna aptos para viver por meio da lei da vida em Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Mas, meus irmãos, eu quero conduzi-los então agora à última característica para o nosso entendimento do Salmo, da mensagem do Salmo 23. Eu quero, em especial, deixar os aspectos mais específicos para cada uma das exposições, mas eu quero destacar todos esses benefícios aqui, irmãos. Todos esses benefícios grandiosos que atraem os olhos, que atraem as pessoas para o Salmo 23. O que são todos esses benefícios? O que eles de fato são? Meus irmãos e meus amigos, todos estes benefícios, esta é a terceira característica de entendimento do Salmo 23. Todas estas imagens são uma obra da graça naqueles que estão sob o poder do Evangelho. Meus irmãos e meus amigos, nós temos de entender que todos estes benefícios do Salmo 23, todas estas noções de vida bem conduzida, preservada, uma vida renovada, em dias e estados muito bons, mas também em vales escuros, de sombra da morte, confirmado diante dos seus inimigos e tendo a presença constante da bondade e da misericórdia,
são na realidade imagens da graça, sempre operando naqueles que estão sob o poder do Evangelho. Eu quero dar aos irmãos e aos amigos aqui um exemplo breve, sem tentar expor completamente este texto. O versículo 3, por exemplo, o qual dirá: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A expressão refrigera a minha alma, em hebraico, pode ser lida torna-me novo. Torna-me novo, me restabelece, restaura a minha alma. Bem, esta é a maneira como Deus trata o crente. As provisões da graça terão sempre um efeito nele. Produzem um efeito na sua alma. Tudo quanto for prejudicial, por outro lado, essa obra da graça vai afastar daquelas ovelhas que pertencem ao bom pastor. Meus irmãos, vejamos o resto do verso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sempre haverá uma direção do Espírito Santo conduzindo ao caminho da salvação. Os verdadeiros crentes não se perdem, porque o Espírito Santo guia a vida cristã. Quem guia o crente é o Espírito Santo. Ele dá a direção aos salvos, ele mostra os caminhos retos. Ele opera tanto interna quanto externamente nestes caminhos da salvação, irmãos. Ele os ensina no caminho da salvação. Em tudo há uma sublime obra nos salvos. É isto que enriquece o Salmo, a ideia do Salmo 23. A ideia de que os crentes sempre têm proporções supremas, superabundantes da graça operando neles. Pois bem, mas como nós devemos encerrar esta abordagem inicial do Salmo 23, essa introdução geral? A grande questão para todos nós, nesta noite, à vista de todo este entendimento básico do Salmo 23, inicial, a grande questão para todos nós deve ser exatamente esta: qual a nossa reação diante da mensagem do Evangelho? Qual a sua reação diante do Evangelho? Nós não podemos experimentar nada das promessas do Salmo 23 se nós não nascemos de novo, se nós não formos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, se não nos foi dado uma nova condição, uma nova justiça. O Salmo trata de uma determinada posição, é muito claro isto. E da consciência, um entendimento desta posição. Meus irmãos, a grande pergunta, meus amigos e meus irmãos, é: o Senhor é realmente o nosso pastor? Nós não podemos passar a vida sem ter o entendimento dessa questão. Essa é a questão mais séria de todas. O Senhor Jesus Cristo é realmente o nosso pastor? Nós o conhecemos? Nós estamos sob a sua palavra, de tal maneira que Ele sempre estará a dirigir o nosso destino e estaremos submissos a Ele, que foi para isto exatamente que Ele veio a este mundo de trevas e de morte. Foi por causa disto que Ele veio a este mundo e morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida abundante, não nos deixar perdidos e desgarrados. Qual é a nossa real condição? Quem você de fato é? Você está fora do redil? Ou você está dentro, como alguém que conhece a suprema obra da graça por meio do Espírito Santo? Lembre-se do ensino mais geral do Salmo 23. Aqui, meus irmãos, relacionado ao Evangelho, que aponta para o Evangelho. O Evangelho interpreta o Salmo 23. O ensino mais geral do Salmo 23. Apenas a justiça de Cristo pode transformar um pecador em uma verdadeira ovelha no reino de Deus. Apenas a justiça de Cristo pode transformar um pecador em um hóspede cheio da graça
e da unção do Espírito confirmado diante da ação do inimigo de nossas almas. Ora, meus irmãos, corretamente entendido o Salmo 23, a expressão "o Senhor é o meu pastor, nada me faltará", a expressão "nada me faltará" deve ser entendida não somente nos termos desta vida, da vida que teremos neste mundo, mas nos termos da minha salvação. Esta é a mais perfeita compreensão das minhas necessidades, no Salmo 23. Não ficarei sem recursos da graça nesta vida e para a eternidade. Esta é a grande questão. Os primeiros pais da igreja, quando pregavam sobre o Salmo 23, os pais nos séculos 2 e 3, sempre relacionavam o Salmo 23 à Santa Ceia, porque eles viam a comunicação da graça ao coração daqueles que estão em Cristo. A comunicação os efeitos da obra da salvação naquela pessoa, para que ela nunca, jamais possa perder-se novamente, estar com o Senhor e experimentar o que Ele fez por ela. Pois bem, você tem ouvido o chamado de Cristo? Você tem ouvido o chamado do Evangelho para arrepender-se e seguir a Cristo? Se você tem ouvido, o que tem feito? Tem se arrependido? Digo-lhe esta noite, arrependa-se. Arrependa-se e creia. Nada haverá de lhe faltar. O Senhor lhe pastoreará por toda a vida. Você nunca foi saciado, verdadeiramente, porque não conhece os passos da salvação. Mas o primeiro grande passo é este, arrependa-se. E o segundo é, creia. Ouça o chamado de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor comunique graça aos salvos, mais graça para dependerem dele. E o Senhor envie o seu chamado ao seu coração para arrepender-se e crer. Oremos mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, Deus eterno e Deus altíssimo, segurança, socorro, fortalecimento e restauração, viva e plena, Senhor, vem da Tua graça para todos os que estão dentro do Teu rebanho, Senhor, por quem Cristo morreu. Nós sabemos que a graça é a única que pode operar. O Teu favor, que nós não merecemos, nenhum de nós, o Teu favor é o único que pode operar em nossas vidas, de tal maneira que nós nos sintamos seguros com o que Cristo fez por nós, Senhor. Nós só poderemos dizer, todavia, ó Senhor nosso Deus, que o Senhor, o grande Eu Sou, é o nosso pastor, e que nada haverá de faltar-nos na nossa salvação, se a Tua graça operar nos nossos corações, Senhor. Pedimos-te, Senhor, que aqueles que o Senhor tem chamado possam ser confirmados, Senhor, pelo Teu chamado. Porque as Tuas ovelhas jamais deixarão de ouvir a Tua voz. A Tua voz é tão poderosa, é tão graciosa, que ela nos levará a Ti e nunca perderemos a identidade espiritual deste chamado, Senhor. Não somente rogamos-te, Senhor, que os Teus santos sejam fortalecidos pelo poder da graça que lhes é dada, Senhor. Que cada um de nós possa, a cada dia, viver sob as tremendas riquezas da graça neste Salmo, Senhor, em todo o Evangelho, tudo que o Evangelho promete. Bendito seja o Senhor, ó Pai eterno, que tem nos doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, Senhor. Nós agradecemos e te pedimos, Senhor, que Tu derrames a obra da Tua graça naqueles que Tu estás chamando, Senhor, neste período de pandemia, Senhor. Que, ó Pai eterno, mais do que ter medo da morte, que eles temam, Senhor, não estar, Senhor, sob o cajado, o bordão, a direção, a renovação deste Supremo Pastor que é Cristo, Senhor. Para não enfrentar na eternidade o Teu juízo, Senhor, derrama a graça salvadora
e o teu chamado, Senhor, porque só tu podes operar isto, Senhor. Em o nome santo de Cristo é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos vocês.